Bem-vindos ao vídeo dos homens mais ricos do Brasil em 2023. O mundo dos negócios está sempre em constante mudança, com novos empreendimentos surgindo e outros desaparecendo. Nesse sentido, a lista dos homens mais ricos do Brasil é sempre atualizada, refletindo as mudanças no mercado global. Neste vídeo, apresentaremos a lista atualizada dos homens mais ricos do Brasil, bem como seus respectivos patrimônios líquidos. Bilionários da Forbes, de onde vem a fortuna dos homens mais ricos do Brasil. Jorge Paulo Lemann lidera a lista, seguido por Marcel Hermann Telles, Eduardo Saverin, Carlos Alberto Sicupira e Alexandre Berrin. A Forbes divulgou a lista anual dos mais ricos do mundo. No total, mais de 50 brasileiros integram o ranking, a maioria, homens. Entre os 5 homens mais ricos do país, Jorge Paulo Lemann, sócio fundador da 3G Capital Partners, lidera a lista, com uma fortuna de mais de 15 bilhões de dólares. Além dele, outros 3 acionistas da companhia estão no topo do ranking de bilionários, assim como o cofundador do Facebook. Veja abaixo os 5 homens mais ricos do Brasil de acordo com a Forbes, sua posição no ranking mundial e sua fortuna aproximada. Primeiro lugar, e Jorge Paulo Lemann Família, na 108ª posição, com a fortuna de 15,8 bilhões de dólares. O empresário Jorge Paulo Lemann se mantém como um dos mais ricos do Brasil mesmo após perdas recentes com o caso Americanas. Ele é um dos principais sócios da empresa de investimentos 3G Capital Partners, que aplica recursos na varejista e em outras empresas. Nascido no Rio de Janeiro em 26 de agosto de 1939, Lemann tem dupla nacionalidade, é filho de suíços que imigraram para o Brasil no começo do século XX. Órfão de pai aos 14 anos, foi um estudante dedicado e, seguindo os passos de um primo, se formou em economia em Harvard. Iniciou sua carreira atuando em bancos e financeiras até começar a atuar no mercado de capitais, o que o levou a se tornar, em meados da década de 1960, sócio da financeira Invesco, que quebrou em 1966. Lemann se tornou sócio, então, da corretora Libra, da qual tentou comprar o controle. No começo de 1970, o empresário vendeu sua participação na corretora Libra por $200 mil. No ano seguinte, comprou o título da corretora Garantia, onde viria a conhecer os sócios Marcel Hermann Telles e Carlos Alberto Sicupira. Mais tarde, tornou-se acionista controlador da Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo. Em 2016, a empresa comprou a cervejaria SAB Miller por quase $100 bilhões. Lemann e seus sócios Telles e Sicupira também possuem participações na Restaurant Brands International, controladora do Burger King e da rede canadense de cafés Tim Hortons. Segundo lugar, e Marcel Hermann Telles, na 165ª posição, com a fortuna de $10,6 bilhões. O segundo homem mais rico do Brasil, de acordo com o ranking da Forbes, Marcel Hermann Telles é sócio de Lemann e Sicupira na 3G Capital. O empresário nasceu no Rio de Janeiro, em 23 de fevereiro de 1950, e estudou no Colégio Santo Inácio, um dos mais tradicionais do Rio. Telles cursou Economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Nos últimos períodos do curso, passou a direcionar sua formação profissional rumo ao mercado financeiro ao notar a ascensão econômica dos colegas de faculdade que já trabalhavam na área. Começou sua carreira trabalhando para a corretora Marcelo Leite Barbosa, uma das maiores do país na época, conferindo boletos da Bolsa de Valores entre meia-noite e 6 horas da manhã. Pouco tempo depois, pediu transferência para a área de Open Market da corretora, o que não deu certo. Decidiu, então, procurar outro emprego, cuja busca o levou ao Banco Garantia, onde conheceu os empresários Lemann e Sicupira, com os quais viria a formar, anos depois, um dos maiores impérios empresariais no Brasil. Terceiro lugar, e Eduardo Saverin, na 171ª posição, com $10,2 bilhões.
Na lista dos mais ricos do país, Eduardo Saverin é conhecido por ser um dos cofundadores do Facebook, junto com Mark Zuckerberg, a quem conheceu enquanto estava na faculdade. Saverin nasceu em 1982 na cidade de São Paulo, mas foi criado nos Estados Unidos. Ele se formou em economia em Harvard, onde conheceu Zuckerberg. Sua fortuna veio de uma participação minoritária do Facebook, que viria a crescer anos mais tarde. Nos anos seguintes, Saverin e Zuckerberg discordaram sobre os rumos da empresa. O embate foi parar na justiça e foi retratado no filme A Rede Social, a 2010, em que Saverin é interpretado pelo ator Andrew Garfield. O empresário vive com a mulher e o filho em Singapura desde 2012, quando renunciou à sua cidadania americana e, desde 2016, é responsável pelo fundo de risco B Capital, criado com o Boston Consulting Group e o investidor Ray Ganguly. Quarto lugar, Carlos Alberto Sicupira e família, na 232ª posição, com 8,6 bilhões de dólares. Carlos Alberto Sicupira, sócio fundador da 3G Capital Partners. A maior parcela da fortuna de Sicupira vem de suas ações na cervejaria AB InBev, com cerca de 3% de participação, segundo a Forbes. O bilionário é um dos principais sócios da empresa de investimentos 3G Capital, ao lado de Lehman Teles. Filho de uma dona de casa e um funcionário público que fez carreira no Banco do Brasil, Sicupira nasceu no Rio de Janeiro em 1º de maio de 1948. Ainda adolescente, começou a empreender com venda de carros usados. Ele cursou administração de empresas na UFRJ e também tem especialização na Universidade de Harvard. Em 2000, criou a Fundação Brava, que investe em projetos de melhoria da gestão pública e de organizações sem fins lucrativos. Ele também é um dos investidores da Fundação Estudar, entidade que oferece bolsas de estudo para estudantes talentosos nas melhores universidades do mundo. Quinto lugar, e Alexandre Berrin, na 511ª posição, com 5,2 bilhões de dólares. Alexandre Berrin é mais um sócio da 3G Capital, ao lado de Lehman, Teles e Sicupira, listado entre os maiores bilionários brasileiros. Ele preside a Kraft Heinz e é co-presidente da Restaurant Brands International, controladora do Burger King e da cadeia de café canadense Tim Hortons. As empresas contam com a 3G Capital como uma de suas principais acionistas. Berrin nasceu no Rio de Janeiro, em 1967, e é formado em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-RJ. A lista dos homens mais ricos do Brasil, segundo a Forbes, é um reflexo da economia do país e das oportunidades de investimento presentes em diferentes setores. O ranking é liderado por empresários ligados a setores tradicionais, como bancos e mineração, mas também inclui nomes ligados a áreas como tecnologia, varejo e serviços diversos. A presença de empreendedores inovadores, especialmente no setor de tecnologia, mostra que o país tem potencial para se destacar em áreas mais recentes do mercado global. Além disso, muitos dos homens mais ricos do Brasil têm se engajado em projetos sociais e ambientais, contribuindo para um impacto positivo na sociedade. Em resumo, a lista dos homens mais ricos do Brasil segundo a Forbes reflete a dinâmica econômica e as oportunidades de investimento do país, bem como a capacidade empreendedora e o comprometimento social de muitos empresários brasileiros.